Em 2018, o YouTube criou uma das maiores tragédias do site. Um vídeo totalmente tendencioso que se baseava de um lado em divulgar personagens aleatórios de sua série do YouTube Originals e do outro de entregar uma visão totalmente real do que o público queria, ou pelo menos achava que queria. O resultado disso foi simples e claro: milhões e milhões de dislikes, conseguindo se tornar o vídeo com mais dislikes do próprio YouTube. Até nisso Justin Bieber ficou pra trás. Então chegamos em 2019 e o YouTube se mostrou totalmente ciente do que tinha feito. Eu não sei se a ciência toda veio por algum grupo de almas empáticas lá dentro da organização, ou só pelo medo desse ódio todo por parte do público acabar gerando algum tipo de prejuízo no futuro. Enfim, o YouTube tentou mudar e fez um rewind verdadeiro. O problema é que eu não sei se eles ainda assim conseguiram ou não agradar. Se você for ver a taxa de likes e dislikes, tu consegue perceber que as opiniões estão bem divididas. Mas como dar dislikes em vídeos de rewind virou meio que um meme, eu vou tentar não considerar muito isso por aqui. Se vocês não viram ainda o Rewind, eu recomendo que vejam, para depois não ficarem reclamando que tomaram algum tipo de spoiler dos 5 minutos que o YouTube trouxe pra nós esse ano. Então, dado o recado, vamos ver melhor isso aí. Em todos os outros anos, o foco era o que mais fez sucesso. Óbvio, o YouTube não ia pagar uma passagem de avião e um set inteiro pra Joãozinho Craft 69 aparecer por uns 10 segundos enquanto dança uma música totalmente desconhecida. Então, se você vê nos primeiros rewinds, o PewDiePie faz bastante presença. Se for ver ao longo do tempo, a comunidade brasileira vai cada vez mais ganhando espaço. E tudo num ritmo que mistura músicas que fizeram bastante sucesso com takes diversos com youtubers que também fizeram bastante sucesso. E o YouTube demonstrar que tinha pessoas de sucesso não necessitava de números na tela pra isso. Eu não precisava saber que a música Turned Off Watch do DJ Snake passou de 100 milhões de views, ou que o PewDiePie era o maior youtuber em 2014, pra entender que o PewDiePie estar numa cena com a música do Turned Off Watch mostrava que os dois foram bastante relevantes naquele ano. Mas parece que nesse novo rewind o YouTube reverteu isso. Eu acho que eles levaram muito a sério a ideia de vamos mostrar o que vocês querem que a gente mostre, e o Rewind, que era um evento quase que folclórico anualmente, acabou se tornando uma exposição de 5 minutos dos vídeos que fizeram mais views e tiveram mais engajamentos durante o ano. Eles decidiram levar a retrospectiva do YouTube num ponto de deixar de ser uma retrospectiva do YouTube e se tornar apenas uma exposição de números. Pelo amor de Deus, para! Claro, isso ainda é um rewind, e é assim que o rewind se baseia. Mas eu creio que o YouTube quebrar sua fórmula original após aquele baque que ele teve e trazer esta vai polarizar muito mais do que eles estavam esperando. A retrospectiva desse ano não tem nenhuma personalidade, nenhuma originalidade e com certeza foi a menos natural possível. Mas ao menos cumpre sua função de mostrar numericamente quais foram os vídeos mais importantes de acordo com o público, certo? E se ele consegue cumprir a sua função, então talvez não tenha problema, né? Em teoria sim, e eu não sou realmente a voz da razão e nem fico por aí dizendo que é melhor pra ninguém. Mas de uma coisa eu sei, eu não fui o único a notar que essa tentativa de mudar a retrospectiva talvez não tenha dado tão certo como eles queriam. E também não fui o único a perceber que muita gente não gostou. E o engraçado é que quando eu pedi pra pessoas próximas verem o Rewind, sem dar qualquer tipo de spoiler nem nada, a resposta era bem parecida. O problema dos Rewinds não era as cenas montadas nem a forma na qual eles traziam os conteúdos. O problema do Rewind de 2018 foi literalmente os conteúdos. Porque gostando ou não, a forma de mesclar todo o ano que o YouTube fazia era de certa forma genial. O problema é que os conteúdos e a forma que ele tratou em 2018 deixou bastante a desejar acerca do que um Rewind se propõe a fazer. Mas enfim, eu adoraria saber a opinião de vocês no comentário. E eu vou ser sincero, mesmo que eu tenha criticado esse Rewind e que eu tenha achado ele mero expositivo, ele foi melhor que o do ano passado. Claro, ele de certa forma trouxe o que a gente queria e trouxe o que a gente mais viu durante o YouTube. Eu só queria que ele tivesse dado um enfoque muito mais no conteúdo dos vídeos, em vez do número que eles tinham. Tchau, tchau.